Oi, gente! Nossa! Graça e paz para todos vocês. Gente, nossa! Estamos juntos, estamos nessa caminhada. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse sermão. Um abraço para todos vocês. São muitos os nomes. Eu não quero muitas vezes citar para que você, mas falou o nome de fulano, não falou o meu. Mas eu mando um abraço para todos os estados e capitais do nosso querido Brasil e fora do Brasil, onde alcançar. Você que não é da graça, que faz parte de um outro ministério, você pode me ver, você pode repudiar-me pela primeira vez, mas continua me assistindo, que Deus vai trabalhar na sua mente e você será liberto dessa escravidão religiosa. E o tema da mensagem que eu tenho é essa, do dízimo, porque está na Bíblia. Está na Bíblia? Se está na Bíblia eu creio. É porque o pastor disse que tudo que está na Bíblia nós temos que fazer. Então, tudo que está aqui dentro nós temos que fazer? O pastor diz que essa é a palavra de Deus. Que nós temos que obedecer esse livro. Tem que obedecer. E tudo que está dentro dele, nós temos que fazer. Então, manda o seu pastor comprar uma corda, amarrar no pescoço e se enforcar. Porque diz que Judas se enforcou. E aí? Eu não sei se é bem verdade, porque a Bíblia, na verdade, não diz assim, mas o comentário que se comenta é que Judas se enforcou depois que traiu Jesus com um beijo. Está na Bíblia. Por que ele não faz isso? A Bíblia também diz que tem um homem, por isso que eu digo, a pessoa diz, tudo que está na Bíblia eu creio. Você pode crer, mas eu quero ver você fazer. Porque aqui nesta Bíblia está escrito que se você tem bem, reparte com quem não tem. E aí? Você, pastorzão, que fica aí pregando Bíblia no povo, mas não prega a realidade, você não pega os seus bens, sua fazenda, seu carro blindado, seu avião, suas grandes empresas, divide para os pobres. É isso que esse livro manda. Jesus disse, 6:19, 20, 21 de Mateus, não ajuntei tesouro na terra. Por que você está juntando? Onde ladrão, ferrugem, a traça destrói, mas juntai tesouro no céu. Porque lá nem ladrão, nem ferrugem, nada vai destruir. Porque onde está o seu tesouro, está o quê? Seu coração. Então por que você não divide? Está aqui, ó. Quando o povo veio a João Batista, o que João dizia para o povo? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir do pecado, da ira de Deus, do pecado que está sobre vocês? Mas nós, profeta, o que nós devemos fazer? A mensagem de João era dura. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore, toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Era a mensagem de João. Mas aqueles homens chegavam, mestre, e eu? E nós? O que devemos fazer? Quem tem 2 túnicas, divide, dá uma para quem não tem. Mestre, mas eu só tenho um pão. Parte no meio e dá a metade para quem não tem. Era a mensagem de João. E veio Jesus e continuou pregando da mesma forma. A igreja primitiva, o que ela fazia? Ela fazia o que está a igreja do primeiro século. Ele sabia que Jesus estava breve para voltar. Não! Mas aquele povo vendia suas propriedades. Já ouvi muito isso quando eu estava no sistema. Eles vendiam suas propriedades
e depositava, entregava aos apóstolos para ter todo mundo uma vida comum, porque eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias. E Jesus veio. Estava certo. Estava tão certo como 2 mais 2 são 4. Jesus estava breve a voltar. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 já está bem claro. Pedro esclareceu, porque em Joel está escrito, capítulo 2, versículo 28 de Joel. O que está escrito ali? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então ali eram os últimos dias. Quando aconteceu o mover do Espírito Santo, já eram os últimos momentos. Já estava próximo. Jesus foi. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. E já estava bem próximo. Então, assim, aquele povo dizia, para que eu quero riqueza? Para que eu quero bem? Então, eles vendiam e entregavam, e todos eles tinham uma vida comum. Diz que no partir do pão, eles comiam com alegria, viviam juntos, se alegrando, porque sabia que muito breve Cristo estaria para o levar. E agora vocês ficam aí pregando, futurizando uma coisa que não existe. É a volta de Jesus. E comprando avião, comprando fazenda, comprando emissora, construindo catedrais e viajando. E Cristo vai vir, irmão. Ah, meu irmão. Ah, não. Isso arrancando o dinheiro do povo. Quem é você para fazer isso? Então você dá o dízimo. Por quê? Porque na Bíblia escrito está. Mas na Bíblia está escrito todas essas coisas que eu estou dizendo. Se você tem 2 carros, dá um para quem não tem. Se tem 2 casas, dá uma para quem não tem. Se tem dinheiro do banco, saca o dinheiro do banco. Repare-te. Você que vive pregando. Porque eu não creio totalmente nisso. Porque isso aqui já é um livro passado. É um livro que já passou, meu irmão. Então não adianta você falar que crê numa forma literal nesse livro que você está mentindo. Vamos olhar o que Jesus diz para o jovem, aquele jovem rico, lá no capítulo 18 de Lucas, e versículo acho que 18. Bom mestre, o que eu hei de fazer para ele dar a vida eterna? Ele queria a vida eterna. Ele não queria reino aqui na terra, ele queria a vida eterna. Porque me chame de bom. Só existe um bom, que é Deus. Conhece os mandamentos? Conheço, mestre. Eu tenho praticado os mandamentos desde a minha meninice. Ele estava sendo correto. Jesus aprovou. O que aquele jovem disse? Mas antes que ele o deixasse, aquele jovem, ele disse, só te falta uma coisa. O jovem não esperava que ele ia dizer aquilo. Vai, vende tudo quanto possui e dá aos pobres. E venha e siga-me, e tu terás um tesouro no céu. O que fez o jovem? Por quê? O seu semblante caiu, ele se entristeceu e foi embora, porque estava seguro nos seus bens. O bem é o que tem segurado essa humanidade. Esses homens que vivem cantando de galo em cima das tribunas. Porque eu tenho chamado de Deus. Deus me chamou hoje. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para Dubai, eu viajo para lá, para cá. Eu tenho uma fazenda cheia de boi. Deus me deu tantos apartamentos. Deus não te deu nada. Você tirou do povo. Você arrancou do povo com as suas mentiras. Porque você não tem direito de tocar num tostão do povo. Porque o único que tinha direito naquele tempo era o sacerdote Levi. Está no capítulo 7, versículo 5 de Hebreus. Ninguém mais podia tocar no dízimo a não ser eles. Quem é você para estar tocando naquilo que não te pertence, naquilo que não é seu? Não é só você, não. Ninguém na face da terra tem direito, porque
Esse povo não deve nada a Deus. Esse povo não tem que dar nada a Deus. Porque tudo que existe é dele. Jó foi bem claro, Jó disse, eu não devo nada a Deus e nada tenho que dar a Deus. Jó 41, versículo 11. Nem satisfação você não tem que dar a Deus. Por que você tem que dar satisfação a Deus? Deus está ciente de tudo que você vai fazer. Eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou comprar, eu vou vender. Você precisa falar para Deus? Deus está ciente de tudo. Vou apresentar meu filho a Deus. Como apresentar seu filho a Deus? Como apresentar? Se antes que seus filhos existiam, Deus já estava vendo ele. Foi o que Deus disse para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que tu existis, Jeremias, eu te vi. Então, antes da sua mulher ficar grávida, se engravidar, Deus já está vendo. Agora, como é que você chega na igreja e vem apresentar meu filho a Deus? Para com essas tolices. Então, voltando para o termo da mensagem. Dou o dízimo porque está na Bíblia. Mas há muitas coisas que está aqui dentro deste livro. E vocês não fazem 1% do que está aqui dentro. Não, mas eu obedeço esse livro. Estou em obediência a esse livro. Mas o próprio Jesus disse, vocês louvam-me somente com seus lábios. Só a sua boca me louva. Mas o seu coração está distante de mim. Mateus 15, 8. Versículo 9. É em vão, inútil, vocês me adorar. Vocês estão me adorando inútil. Vocês estão perdendo seu tempo. Porque vocês ensinam doutrina que são preceitos humanos. Não pode, não pode, não pode. Onde está escrito dentro da Bíblia que não pode? Quem dizia que não podia era Moisés. Por isso que Deus destruiu a lei. Porque nem mesmo Moisés cumpriu a lei. O único cumpridor da lei foi Jesus. Ele cumpriu a lei e tirou a lei de cena. A lei saiu. Perdão. A lei deixou de existir. Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Agora, vem você. É porque a mulher não pode cortar o cabelo. O que é cabelo? Ah, a mulher não pode vestir calça comprida. O que é calça comprida? Foi criado por Teudas, no século XVIII, por um francês. Para quê? Para quem? E para quê? Para cobrir o corpo. Seja homem, seja mulher. E quem diz que a calça é do homem e o vestido é da mulher? Aonde está escrito isso aqui dentro? Sendo que até o dia de hoje, aquele povo daquela região da Arábia usa ainda aqueles vestidão, aqueles mantos compridos como as mulheres. Como vocês querem mudar uma coisa que não existe? Vocês não podem beber. Vinho era a bebida principal dos judeus. Agora, por que vocês, no dia dessa tal de ceia, desse pão com suco, vocês dão suco para o povo? Vocês têm que dar vinho. Porque lá em Eclesiástico, capítulo 9 e versículo 7, diz: coma o teu pão com alegria e beba o seu vinho com alegria, que Deus se agrada disso. Jesus bebia o quê? Jesus foi chamado de beberrão. Por quê? Ele bebia muita água? O que Jesus transformou naquela festa? Capítulo 2 de João. Água em guaraná, refrigerante? Olhamos para o apóstolo Paulo, Timóteo, quando você beber vinho, põe um pouquinho de água no vinho, que isso faz bem para o seu estômago. Foi o que Paulo disse. Essa prática, beber vinho, é comum e vocês proíbem tudo. A bebedice exagerada. A Bíblia diz, não vos embriaguei, parece que 5:18 de Gálatas, né? Não vos embriaguei, de Efésios, não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei
do Espírito Santo. Bem claro, não vos embriaguei onde há contenda. Então, eu não bebo. Por que eu não bebo? Porque eu não quero beber. Eu não tenho hábito de beber. Mas quem é você para condenar uma pessoa que bebe uma cerveja, bebe um copo de vinho? O que está em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Não vos julguei pelo comer e pelo beber. E aí? Por que você anda julgando aqueles que frequentam esse local que você chama de igreja? Aonde você prova dentro desse livro? Esse livro diz que os judeus bebiam. Então, se você obedece esse livro, então você já está fora deste livro. Porque o café da manhã dos judeus era vinho. As festas dos judeus era vinho com carne. A Páscoa dos judeus era vinho. Toda a bebida deles era um vinho. Os sacerdotes bebiam vinho. Era comum eles comer e beber, porque era o costume judaico. Então, ensinando doutrina que são preceitos do homem. Mas vamos lá, doudismo, porque está na Bíblia. Certo, está na Bíblia, doudismo. Mas está na Bíblia para quem? E para quê? O que é o dízimo? Era comida para a tribo de Levi. Traga o dízimo para a casa do tesouro, ou a casa do Senhor. Era um depósito, um celeiro que havia no templo, só para receber os alimentos que o povo trazia. E esse dízimo era dado às viúvas, os órfãos e os necessitados. Era entregue. Está lá no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 29 e 30. O dízimo era dado às viúvas e os órfãos. Então, hoje, as viúvas, os órfãos, os desamparados de rua, que andam na rua, têm direito de buscar. O que vocês querem continuar a prática da velha aliança, manda o povo comprar arroz, feijão, carne, trazer. E vocês mandam as viúvas, os órfãos e os desamparados buscar. Se vocês fazerem isso, vocês estão errados. Ainda que vocês façam isso, porque era isso que fazia. O povo ia buscar, o povo não ia pedir. Hoje, eu sei, eu estou acompanhando quantas pessoas que precisam de uma cesta básica são negadas dentro desse local que vocês chamam de igreja. Mas voltando. Doudismo, porque está na Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia nós temos que seguir, nós temos que obedecer. Nós temos que saber que, em primeiro lugar, temos que crer em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, como disse aquele mestre a Jesus. Crer em Deus de toda a força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus falou, disseste bem. Jesus aprovou o que aquele jovem, aquele mestre fez. Está bem. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, se você for olhar para este livro, existe uma passagem de Jefté. Era um grande guerreiro. Só vou contar uma historinha aqui, só para vocês verem. Se você for pegar essa palavra no pé da letra. E ele era um grande guerreiro, um homem valente, um homem que guerreava, mas os seus irmãos expulsou ele da sua casa, porque ele era filho de outra mulher. Ele era irmão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Então os outros seus irmãos expulsaram ele da casa. E ele foi embora. Mas quando os seus irmãos estavam em aperto, estava sendo oprimido pelos inimigos, lembraram de Jefté. Mandaram chamar Jefté. Jefté veio e fez um voto com Deus. Veio para ajudar, fez um voto com Deus. Se o senhor for comigo nessa batalha e eu vencer essa guerra, o primeiro ser que eu encontrar, eu vou sacrificar em favor do Senhor. E ele foi para a guerra.
E ele venceu a guerra. Ele era um homem muito valente, um homem tal, e ele ficou como chefe da turma, instruía o povo e tal, e ganhar a guerra. Quando ele voltou, a primeira que ele encontrou foi sua filha. Sua filha, quando viu seu pai retornando da guerra, depois de muito tempo, vivo, ela veio tocando tamborim e cantando. E ele tinha feito um voto. E ele começou a chorar. Mas a palavra já tinha dito que é a palavra que sai da nossa boca. Naquele tempo, se você fizesse um voto, você tinha que cumprir. E esta palavra diz que ele sacrificou sua filha. Ele matou a sua filha, queimou e ofereceu a Deus. Irmão Nilson, está no capítulo 11 de Juízes, lá pelo versículo 37, 31. Você pode pegar desde o capítulo 1, desde o primeiro versículo do capítulo 11. Você vai encontrar essa passagem que aconteceu. E agora? Você vai pegar os seus filhos e vai comer? E também existe quando a cidade onde estava Eliseu, cercado pelos sírios, os sírios cercaram a cidade. Depois que o povo não podia mais sair fora da cidade, que a cidade estava cercada. Eles comeram todos os animais que tinha dentro da cidade. Depois, eles começaram a comer seus próprios filhos. E aí? Está na Bíblia. A mãe e o pai comiam seus próprios filhos. Então, irmão, pare com essas coisas. Eu faço isso porque está na Bíblia. Dízimo. Está na Bíblia? Está. Mas o que está dizendo? Só a nação de Israel. Tudo isto é para é para a nação de Israel. Moisés, 27, Levítico, versículo 30 ao 34, leia ali. Todos que possuem boi, planta, cultiva a terra, tinha que trazer o dízimo. E esse mandamento, Moisés, é só para os filhos de Israel. Então, meu irmão, você não tem que obedecer nada. Pare com essas coisas. Você olhe para as cartas de Paulo. É a única carta que bate com nós. Porque o apóstolo Paulo foi contra todas essas coisas. Porque o apóstolo Paulo viveu pela graça. O apóstolo Paulo não viveu por lei. Ele não viveu por olho e dente por dente. O apóstolo Paulo viveu pela graça. Então você não deve dar nenhuma moeda. Porque se você dá o dízimo, você está debaixo de maldição. Que todos aqueles que praticam a lei estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Não são palavras minhas, está aqui dentro. Se você quer obedecer esse livro, não dá o dízimo, porque esse livro diz não. Meu irmão, curte e compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal. E continua me assistindo, eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Bye, bye.